Olá, seja bem-vindo à nossa última aula sobre o Conto da Aia. Hoje a gente vai desmistificar algumas das referências presentes na obra que estão contribuindo diretamente para a nossa narrativa. A começar pelo título, O Conto da Aia, The Handmaid's Tale. Esse tale, o conto, vem dos contos de fada, ou do The Old Wives' Tale, que seriam os contos das esposas mais velhas, das mulheres mais velhas. Por que tem esse nome? Porque os nossos contos de fadas estão diretamente ligados à cultura oral da pré-história, em que as mulheres passavam histórias de mãe para filha, de vó para neta, de forma oral, porque a gente ainda não tinha acesso à escrita. E essas histórias muitas vezes tinham a ver com fertilidade, menstruação, sexualidade, sobre os ritos de passagem da infância para a vida adulta, ou o próprio nascimento, a morte, enfim, eram histórias que conectavam a natureza e a cultura daquelas comunidades. E muitas dessas histórias foram sendo transformadas ao longo do tempo e chegando até os dias atuais nos formatos que a gente conhece, com as histórias de contos de fadas, certo? E muitas dessas histórias foram adaptadas também para a Bíblia, para os mitos gregos, enfim, para diversas outras culturas. Mas elas chegaram até nós de certa forma, inclusive através do conto da Aia, né, de certa maneira. E essas histórias muitas vezes foram sendo substituídas pela escrita e por narrativas predominantemente masculinas, que eram quem detinha o poder da escrita, né? Inclusive, no próprio livro O Conto da Aia tem um momento em que ela traz a expressão pen is envy, a caneta é inveja, associando aquela questão toda do Freud e tal, da inveja do pênis, né? Porque em inglês fica penis envy, mas em português a gente não teria como traduzir isso. A tradutora até coloca uma nota sobre, né? Então essas histórias que passavam de mãe para filha de forma oral e que faziam parte de toda uma cultura, acabaram sendo transformadas ao longo do tempo para que se encaixassem na moral e nos costumes de determinadas épocas ao longo da história. E elas, claro, foram eternizadas através da escrita pelos homens, né, que tinham poder da caneta. Outra conexão que a gente pode fazer é que durante muito tempo nós tivemos heroínas na mitologia, nas narrativas de forma geral, inclusive nos contos de fadas, que utilizavam a própria narrativa, ou contar histórias, a escrita, como uma forma de resistência. Era a arma delas, a voz. A gente tem isso com a Sherazade, por exemplo, que, né, todas as noites contava uma história nova para o sultão, porque o sultão, ele matava as esposas dele, né? Ele casava num dia e no dia seguinte matava a esposa, porque ele tinha medo de ser traído e tudo mais. E a Sherazade, então, salvando não só a si mesma, mas a todas as possíveis noivas que viriam depois dela, começa a enrolar esse sultão contando histórias super divertidas e envolventes para que ele ficasse curioso sempre com a história do dia seguinte. Então, e com isso ela sobrevive 1001 noites, trazendo histórias também com pontos de vista e com morais diversas, o que foi aos poucos transformando aquele sultão, para que no fim ele decidisse que ele era apaixonado por ela, portanto ia continuar casado com ela, não ia matar ela e não ia matar mais nenhuma mulher depois dela. E além da Sherazade, e até mesmo antes dela, a gente tem personagens na mitologia grega como a Penélope, por exemplo, que também usa da narrativa como uma forma de resistência. A gente tem a Aracne, que usa a tecelagem para denunciar todas as violências cometidas pelos deuses. Depois ela é punida por isso, mas de qualquer forma a tecelagem é uma forma de resistência. E até narrativas mais modernas, como a Teia de Charlotte, em que a gente tem uma aranha que ajuda a salvar a vida do amigo porquinho, tecendo palavras com a teia dela, mostrando para o dono do porquinho o quanto ele era maravilhoso, lindo e grandioso, para que ele então, ao invés de ser abatido e fosse para o prato, fosse para os concursos de beleza de porquinhos, né? E com isso ela salva a vida do porquinho, com o dom das palavras. Ao longo da história, a gente teve muitas heroínas que usaram a palavra como uma arma, que usaram a voz como forma de resistência. Então, quando a Margaret Atwood traz pra gente o Conto da Aia, com uma personagem que tá literalmente nos contando uma história, ela resgata esse protagonismo feminino da contação de histórias da oralidade, que é nossa marca desde a pré-história. E ela faz isso de uma forma muito bonita, porque ela traz, inclusive, como uma forma de resistência. E resistência em relação ao quê? A June, a gente entende que ela é a June por causa dos nomes do primeiro capítulo, do finalzinho do primeiro capítulo, né? Em que ela cita todos os nomes que a gente vai ver ao longo do livro, e o último é June. Talvez por isso que na própria série eles tenham admitido que esse é o nome dela, né? No final do livro, nas notas históricas, o professor Peixoto
ele diz que acredita que o nome dela seja June também. Então, a partir dessas análises da série, das notas históricas e do primeiro capítulo, a gente entende que o nome dela é, sim, June. Então, eu vou tratar ela como June daqui pra frente, né? E a June, ela é colocada num regime absurdamente opressivo. E para sobreviver, ela conta a história dela. E ela faz isso por alguns motivos. Primeiro, porque ela é completamente fragmentada e destruída pelo regime, ela é destituída de voz, ela é destituída de identidade, porque eles tiram o nome dela, em vez de se chamar June, ela passa a se chamar Offred, né? No caso seria Fred, Offred, que acaba fazendo um trocadilho, uma brincadeira ali com a roupa que ela usa, que é vermelha, né, em inglês red. Mas então ela troca o nome dela. Ao invés de ter um nome próprio, o nome dela é de alguém, de fulano, ela é do Fred. Então ela é destituída de identidade, ela não tem acesso a espelhos na casa, porque isso também é uma maneira de destituir a identidade dela. Ela não pode falar, ela não pode expor a opinião, e ela aos poucos vai modificando tanto o externo, como um pouco do interno também. Apesar de existir um conflito muito grande entre quem é a June por dentro e aquilo que ela mostra, que ela representa, né, para a sociedade gileadiana. Mas ela está sendo fragmentada, ela vai sendo destruída aos poucos e ela precisa resistir. E ela resiste contando pra gente essas histórias. Ela resiste através da memória. Porque se querem destruir quem ela é e transformá-la em outra coisa, que maneira mais firme de resistir do que lembrando quem você é? Então essas memórias, elas também fazem parte desse processo de resistência. Não só o conto, mas ela se apegar e ela lembrar quem ela é, quem era o Luke, toda a vida dela antes, a mãe, a filha, as amigas, tudo isso é muito importante para ela se manter fiel a ela mesma. O que é, no fim das contas, a maior prova de sobrevivência dela dentro desse sistema de Gilead. O que outras mulheres ali não fazem, né? A gente tem algumas que ou morrem ou acabam perdendo a sanidade mesmo, como a Janine, né? Então, se ela tá sendo fragmentada e destruída, ela vai começar a se reconstruir através dessa história. E ela diz isso, né? Isso é uma reconstrução. Ela fala isso por alguns motivos. Primeiro, porque ela admite que é muito difícil lembrar das coisas exatamente como elas foram. Segundo, porque por conta da esperança que ela tem, ela acaba modificando algumas histórias na narrativa dela e trazendo diferentes versões de alguns momentos, como, por exemplo, o que aconteceu com o Luke. A gente não sabe, a última coisa que a gente sabe dele são os tiros que ela ouve à distância, né? E aí ela traz 3 versões. Numa versão, é possível que ele tenha sido assassinado logo na hora, com aqueles tiros mesmo, e não tenha sofrido nada, tenha sido rápido. Numa segunda versão, ele talvez tenha sido capturado e tenha sido enviado para as colônias e esteja agora trabalhando e sendo torturado. E numa outra versão ainda, ela deseja e ela nos conta que talvez ele tenha conseguido escapar e tenha conseguido ir por uma rota de fuga e tal, e agora já esteja, sei lá, no Canadá. Então, não só porque ela tem dificuldade de lembrar das coisas exatamente como elas são, como qualquer um de nós, como também porque ela traz essas versões, mas principalmente porque ela precisa reconectar os próprios cacos. Ela precisa se reestruturar. Ela vai se reconstruir a partir dessa narrativa. Vai juntar esses fragmentos que o regime fez dela. Tem um pedaço que ela diz, inclusive, que ela é um papel despedaçado, ou ela se sente como um papel despedaçado. E também tem um trecho em que ela fala muito bonitamente que eu conto, portanto, você existe. E aí fica nítido que a esperança é o fundamento, é a base desse sentimento. Ela quer muito sair dali, porque ela começa nos trazendo ideias de suicídio, né, quando ela descreve o quarto e ela conta que não tem lugares onde você possa pendurar nada, você não pode se cortar, etc, enfim, porque você não pode buscar fugas, não as fugas que a gente, né, quando que você sai pela porta, mas aquelas fugas que você abre em si mesma. Então ela já começa a narrativa nos trazendo uma depressão muito profunda, né, um sentimento de que talvez a morte fosse uma solução e um escape. Mas ao longo do livro, a gente vai vendo que ela é uma pessoa extremamente forte e que ela quer sobreviver e que ela tem esperança. Então ela se gruda nessa esperança de uma forma muito feroz e tudo o que ela faz é em volta dessa esperança. E ela nos admite, ela diz isso pra nós em algum momento. Eu quero viver, eu quero sair daqui. Eu tenho esperança de que depois disso exista alguma coisa, né? Então ela usa essa narrativa para se reconstruir porque ela tem esperança do depois. Então a resistência dela é a sobrevivência. O maior ato de rebeldia é sobreviver àquele regime. Mas a gente não sabe se no fim das contas ela vive mesmo e tal, né? Ela sobrevive àquele trecho porque a gente tem acesso a essas memórias através das fitas que ela deixa.
mas a gente não sabe se o final dela, depois que essas fitas foram feitas, foi um final bacana. A gente não sabe se ela foi mandada para as colônias, se ela foi executada, se ela foi encontrada, se ela conseguiu sair de Gilead de fato e ir para outro lugar. A impressão que nos dá é que, como ela está nos contando aquela história, e aquilo foi gravado em algum momento, muito provavelmente é que foi gravado depois daquele período da casa, depois de tudo aquilo que ela sobreviveu, né? Então, daquela casa, daquele final que ela deixa em aberto, ou parece deixar em aberto, parece que sim, naquele momento ela sobreviveu, mas a gente não tem como saber o que houve depois das fitas, né? Mas apesar disso, e apesar de sobreviver ser uma das grandes resistências, ela também resiste e se opõe ao regime de outras maneiras. Tanto a personagem, com as atitudes dela dentro do livro, quanto quando a gente for pensar o livro esteticamente. As escolhas estéticas da Margaret Atwood conversam muito com essa oposição e com essa resistência. Para começar, a gente tem uma denúncia muito óbvia das contradições, tanto do movimento puritanista, quanto do próprio regime de Gilead, quanto da Bíblia, né? Porque a Bíblia em si não é santa, não é sagrada. A Bíblia em si traz contradições. Por exemplo, Gilead. Gilead pode ser tanto o monte em que Jacó e Labão fizeram o acordo, e por isso colocaram várias pedras e fizeram um monte e tal, para selar aquele acordo, como pode ser também uma região de malfeitores marcada por um rastro de sangue, como disse o profeta Oséias. Então a gente tem, só em Gilead, o próprio nome do regime já é controverso. Ele já significa duas coisas diferentes dentro da própria Bíblia. Então as contradições, elas são muito nítidas desde o início. Lá na aula sobre a história, a gente falou um pouco sobre a contradição que foi os próprios puritanos, né, que saíram lá da Inglaterra em busca de uma liberdade religiosa e chegaram aqui praticando intolerância religiosa, o que parece não fazer muito sentido. Então todas essas contradições, elas são muito criticadas de forma ácida no livro. Inclusive o próprio regime de Gilead, a própria ideologia por trás, né? Então, muitas vezes, o comandante ou a própria tia Lídia falam sobre os horrores que as mulheres viviam antes e que agora elas estão seguras, mas como assim elas estão seguras? Elas não estão. Elas estão sendo violadas sistematicamente. Elas estão sendo executadas, elas estão sendo enviadas para as colônias. Então, não é só porque agora elas não fazem mais sexo usando, sabe, coleira de cachorro ou lambendo o cano de fuzil, que é um dos vídeos pornôs que a tia Lídia mostra, né, para dizer, olha que horror que as mulheres eram obrigadas a fazer e tudo mais. Elas não fazem mais isso ali dentro daquele sistema, ou pelo menos aparentemente, porque a gente sabe que isso deve rolar em muito lá na casa de Jezebel, né? Mas para a tia Lídia, a casa de Jezebel talvez não exista, ou talvez exista, porque existe uma tia que tá lá, enfim. O que também mostra a própria contradição, né? Se a gente tem uma tia Lídia falando, ai, que horror as coisas que faziam com as mulheres na época, que não sei o quê, e depois a gente tem uma outra tia que tá lá na casa de Jezebel cuidando das prostitutas, a gente tem uma contradição gigante na própria figura da tia, né, que tá lá para doutrinar as mulheres a serem perfeitas, servis e engravidar achando maravilhoso, e também tá lá no puteiro cuidando das prostitutas, que são completamente excluídas da sociedade gileadiana. Não completamente, porque elas ainda estão lá na casa de Jezebel, né? Mas elas não fazem parte ali do corpo de Gilead, ou pelo menos da sociedade gileadiana, né? Então essas contradições, elas aparecem o tempo inteiro. E elas são muito criticadas aqui. Essa é uma forma que a personagem e que a Margaret se opõem ao sistema de Gilead e, de certa forma, aos sistemas fascistas, aos sistemas opressores que existem fora de Gilead, né? Esteticamente, essa oposição também acontece de muitas formas. Por exemplo, a gente tem a desordem no fluxo da fala, porque essa é uma das coisas que a gente conversa lá no início, né? A forma como ela escreve é muito fluida. Existe um fluxo de pensamento que, às vezes, você não sabe quando começa o diálogo, quando é um que tá falando, se era só um pensamento, se é a opinião dela, mas começou na frase de uma pessoa que tava falando. Parece muito fluido e parece o pensamento fluido mesmo. Que depois a gente descobre que, na verdade, é a fluidez da fala, porque ela tá nos contando, é um conto. Ela tá pegando um gravador, né, e contando aquilo pra gente. Por isso que, às vezes, fica fluido demais. Faz parte dessa estética, né? E essa desordem do fluxo da fala já se contrapõe à ordem do sistema.
Então, é a desordem da forma como ela escreve versus a forma ordenada e quadrada e cinza daquele sistema, que é extremamente regrada, certo? Então, a gente tem essa desordem no fluxo da fala, em contrapartida à ordem do regime, que é extremamente rígida e que não admite fluidez e, sabe, uma fala entrando na outra. Não, ela tem que ser reta, rígida, cinza e quadrada, em contrapartida da fala dela, que é fluida e cheia de nuances. A gente tem também uma personagem que sente. Ela nos conta tudo através dos sentidos, aquilo que ela observa, o cheiro que ela sente, o tato, e ela é muito conectada com a visão, ela tem uma observação muito minuciosa. E ela sente desejo, ela sente atração, ela sente o poder e ela gosta disso, ela sente raiva, ela sente tato, ela sente tudo. Ela sente. E o sentir por si já é muito subversivo, porque dentro daquela sociedade, ela é tratada como um objeto. E um objeto não sente nada. Não sente, não pensa, não deseja, não nada. Ele só existe e serve. E ela sente. Então, o sentimento, e ela nos contar essa história através dos sentidos mesmo, do tato, do paladar, do olfato, faz parte desse projeto de resistência, de oposição àquele sistema que não permite que ela sinta nada. E já dentro dessa lógica do sentir, a gente tem o próprio desejo, em contrapartida, aquele ritual quase estéril, sabe? Robótico, pragmático, cheio de regrinha, em que as pessoas nem se olham no olho, em que ele não pode encostar nela, em que tem uma outra mulher segurando a mão dela, enfim, o desejo que ela sente e que eventualmente ela extravasa, principalmente através do Nick, também se opõe a toda aquela frieza do sistema, né? A gente tem, claro, uma voz feminina, que por si só já é subversiva o suficiente dentro de um sistema que é dominado por homens, mas também porque a gente só teve histórias e narrativas distópicas até então, ou praticamente só teve, com vozes masculinas ou a partir do ponto de vista masculino. Então trazer essa narrativa do ponto de vista feminino também é subversivo pra caramba. Existe também um contraste muito nítido, como eu já falei, entre o interior e o exterior da personagem. Todas essas contradições, todas essas oposições, elas fazem parte dessa resistência, desse projeto estético que está nos trazendo, através dessas escolhas estéticas, também uma oposição ao sistema. Só o fato da June ser cheia de defeitos, não ser aquele exemplo maravilhoso de heroína, e ela ser uma personagem complexa, com diversas camadas, diversas nuances, problemas e formas de agir, de pensar, ela é uma personagem profunda mesmo. E isso vai em contrapartida ao maniqueísmo proposto pelo regime. Essa coisa do bem, do mal, do céu, inferno, sabe? A mulher que presta, que não, a que é mulher e não mulher. É tudo muito polarizado, dicotômico. E o fato de ela ser profunda, e as outras personagens também serem profundas, quebra essa dicotomia. E no topo de tudo isso, a gente ainda tem uma visão polifônica, trazendo inúmeras referências de diversas fontes, seja da mitologia, dos contos de fadas, da literatura, até do cinema, enfim. A gente tem muita referência mesmo que compõe um palimpsesto, como ela mesmo diz lá no início. Ela diz que ela consegue lembrar dos sons que poderiam, que aconteceram e deixaram de acontecer naquele espaço, ou que poderiam ter acontecido naquele espaço, e que vão borrando e se sobrepondo. Então aqui a gente também tem esse palimpsesto, que é cheio de referências e ideias que vão se sobrepondo e compondo um cenário, uma narrativa extremamente ampla e realmente muito polifônica. Polifônica porque são muitas vozes, desde as vozes mitológicas até as atuais, desde vozes masculinas até femininas. Ela traz referência de 1984, o Admirável Mundo Novo, Chapeuzinho Vermelho, sabe, da Bíblia. Então são muitas referências em contrapartida a um regime que usa apenas uma referência, a Bíblia. Então toda a estética é composta por essas oposições, sejam elas pequenas ou sejam elas bastante óbvias, né? Então ela resiste não só através das pequenas transgressões que ela comete durante a narrativa, mas esteticamente, com todas essas oposições que a gente traz ao regime de Gilead. E as referências também fazem isso, porque essas referências estão conversando diretamente com essa narrativa. Uma das primeiras coisas que nos brilha muito os olhos é a questão das cores, né? A gente tem as aias vestindo vermelho, e o vermelho pode significar desejo, lascívia,
cuidado, sangue, violência, sedução e principalmente pecado. E eu acho que o pecado ele tem um grande peso nesse vermelho, até por conta da capa do livro, né, em que a gente tem uma serpente, a maçã e tudo mais. Eu não tô com a capa do livro aqui agora, até porque a versão que eu tenho não é a mesma capa, mas tentei achar que não achei. Mas a gente tem uma capa do livro em que ela tá segurando uma maçã, tem uma serpente, que já remete a essa coisa do pecado, mas também porque as outras personagens olham pra elas como se elas fossem pecadoras, como se elas devessem ser excluídas de alguma maneira, né? As Martas, as esposas, até as econo-esposas, enfim, existe uma certa resistência em relação àquelas mulheres, porque elas são a representação do pecado mesmo, a representação da sexualidade. Já o verde representa a segurança, a calma, é muito usado em hospitais, até hoje, né? Sempre foi, principalmente por enfermeiras, médicos, até nos lençóis das marcas, eles usam muito verde, e o verde também é a esperança. Não necessariamente nesse livro, eu acho, talvez no próximo Testamentos, eu ainda não li, mas eu sei que na própria série as Martas acabam tendo um papel muito mais direto, né, com as aias. Nesse livro a gente tem uma Cora, que é fofa, que cuida dela, que se preocupa com ela e tudo mais, então a gente pode até associar um pouco essa questão da calma, da esperança e da segurança, principalmente a Cora, né, mas eu acho que esse papel mais de segurança e tudo mais, e esperança principalmente, vem mais pra frente. O cinza das tias representa essa falta de vida mesmo, essa coisa estéril, eu acho, e dura, sabe, cinzenta, enfim, sem vida, né? E, claro, o azul é o azul royal, aquilo que a realeza usa, né? É muito usado em uniformes de realeza, as mulheres na política usam muito o azul. Tem aquela série Scandal, que a mulher que faz a primeira-dama, e depois ela é uma candidata à presidência também, não lembro se ela ganha a eleição, mas ela é candidata à presidência, ela usa muito azul. A própria Dilma usava muito azul, a Marcela Temer usava muito azul. No caso da Marcela Temer era um azul mais bebê, não era tanto azul royal, né? Mas o azul, especialmente o azul royal, ele é usado muito associado à realeza. Inclusive tem agora um filme, né? Como é que é? Red, White and Royal Blue, uma coisa assim, né? Azul real, tá associado à realeza. As cores também fazem uma conexão com o Admirável Mundo Novo, né? Que é uma das obras que é referenciada no livro e que eles também são divididos em castas e tudo mais. Tem algum momento que a June nos diz que ela acha que tá sendo drogada e isso até faz um pouco de sentido, assim, porque ela parece meio passiva inicialmente, parece muito conformada, sabe? Resignada, eu acho que essa é uma boa palavra, resignada àquele local, aquele regime, aquelas coisas, apesar de a gente ver aos poucos que não, ela resiste, ela tem esperança e quer sobreviver, mas ainda assim, inicialmente ela parece meio resignada ali, né? E aí quando ela diz, eu acho que talvez eu esteja sendo drogada, isso faz a gente pensar que talvez, de fato, elas sejam, para que elas aceitem de forma mais passiva aquela situação. Especialmente as mulheres que tinham filhos e que foram arrancados os filhos dela, né? A gente tem também muitas referências ao 1984, toda essa questão do regime, de um estar vigiando o outro, enfim, a gente tem muitas referências mesmo, mas uma coisa me chama muito a atenção nas duas obras, que é o uso da linguagem como ferramenta de manipulação. Lá no 1984, a gente tem um processo de ressignificação das palavras. O próprio lema, né, ele diz: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Só o fato de estar totalmente o oposto, que nem os anjos, né, isso já demonstra uma manipulação do regime em transformar essas palavras em completas outras coisas. Além disso, aqui no Conto da Aia, a gente tem a completa ausência da escrita e da leitura. As mulheres não têm acesso à leitura, elas não têm acesso à escrita. Algumas poucas mulheres podem escrever, mas o negócio é tão, assim, radical que nem as placas de loja têm nomes escritos, os tickets que elas usam para comprar os produtos que elas precisam são desenhados, né? É o desenho de um peixinho, é o desenho de um leguminho, de uma cenoura, sei lá o quê, dos ovos. Então, não existe palavra nenhuma. Acredito que o objetivo disso, além de imediatamente já começar a minar o senso crítico das pessoas, afastando elas completamente da leitura, é eventualmente transformar toda aquela população em analfabeta e manter o dom da palavra somente com alguns poucos, como foi durante grande parte da nossa história, né? Inclusive, na aula sobre as referências históricas no Conto da Aia, tem um trecho em que eu falo justamente desse processo em relação à Bíblia, em que somente os padres tinham acesso à leitura da Bíblia porque ela era escrita em
latim. E mesmo aquelas pessoas que eram alfabetizadas lá em 1500, 1600 e poucos, não tinham acesso à leitura em latim. Por quê? Porque era uma forma de controlar o pensamento daquelas pessoas. Porque se elas tivessem acesso à leitura, elas teriam interpretação própria daquilo que está sendo lido. E isso é uma coisa que o regime jamais admitiria. Interpretação própria. Porque nada é próprio, nada é individual, muito menos a sua interpretação. Interpretação também traz pensamento crítico. Imagina se num regime como o de Gilead, eles vão querer que a população tenha pensamento crítico, né? Então isso é muito forte em 1984, é muito forte aqui no Conto da Aia. Mas uma coisa que difere muito é justamente esse ponto de vista feminino. Não só porque a gente tem uma história em que as mulheres são violadas sistematicamente por conta da possibilidade de reproduzir, o que, né, é bastante feminino por si, só de pensar, é uma problemática feminina pensada em como as mulheres sofreriam num regime distópico, mas, cara, em cada detalhe a gente vê essas diferenças, sabe? O que, pra mim, assim, tem um totem, o símbolo maior disso é a cena da manteiga, em que ela contrabandeia um pedacinho de manteiga porque ela não tem acesso a hidratante, porque as coisas femininas são consideradas fúteis e mundanas. As lojas de departamento masculinas, de roupa masculina, de objetos, não sei o quê, tudo ainda funcionam, mas as femininas não. É considerado fútil. Qualquer semelhança com é coisa de mulherzinha e filme de mulher não presta, e qualquer coisa que a gente tem ouvido na atualidade, né, não é mera coincidência, é crítica mesmo do livro. Então a gente tem uma cena em que ela contrabandeia manteiga para passar no rosto, nas mãos, no cotovelo, porque o ambiente resseca muito a pele e ela não tem acesso à loção. E eu sei que tem muitas coisas violentas e sensíveis, e as cenas com a mãe e tudo mais, que podem nos tocar e fazer a gente chorar, mas essa especificamente me tocou muito profundamente, porque, de fato, mesmo homens como Eurípides ou Sidney Sheldon, que são homens que eu considero que escreveram boas mulheres e que têm boas peças, bons livros sobre mulheres, com personagens mulheres maravilhosas, são detalhes que eles não pensariam, ou que eu, pelo menos, não lembro de algum outro ter pensado antes, entende? São detalhes, delicadezas. A própria violência é muito diferente da violência em 1984. Lá a gente tem cenas explícitas de violência, e aqui no livro não. No Conto da Aia, não. O Conto da Aia, essa violência ela é mais velada, ela é mais sutil. A gente tem, claro, as cenas da cerimônia, que é uma cena de, né, estupro, então existe essa violência bem explícita ali, e a gente tem também a cena da participação, que é uma execução de um cara que acontece lá na frente, inclusive ela participa da execução, né, e é um cara que muito provavelmente ele é opositor ao regime, e ele é executado de uma forma bem brutal, mas são essas as cenas que eu lembre mais violentas, assim, com mais ação violenta. De resto, essa violência ela fica um pouco velada. Claro, tem os corpos pendurados, né, o sorriso de sangue, aquelas coisas também acabam sendo um pouco mais viscerais, mas de qualquer modo, no geral, ela é uma violência um pouco mais velada do que no 1984. Uma das referências, eu já falei muito disso nos nossos encontros, nas lives, mas eu vou falar um pouco mais aqui para deixar registrado na nossa aula, que são as flores, né? As flores aparecem no primeiro capítulo até o último, elas aparecem insistentemente, seja no jardim, na descrição dos cenários, na roupa da filha dela. Tem uma cena em que a filha dela tá vestindo uma camisetinha que tem um girassol, tem a coroa de flores no teto, tem flor, 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 pra tudo que é lado tem flor. E claro que na primeira vez que apareceu, tá naquela frase, flores ainda são permitidas. E isso me fez lembrar, tá, ok, flores são os órgãos sexuais das plantas, inclusive ela traz isso mais pra frente no próprio texto, né? E quando ela diz ainda são permitidas, é porque ela tá falando que ainda é uma das liberdades que as aias têm. O sexo. Não o sexo, na verdade, a reprodução, né? Porque a gente tá falando de órgãos reprodutivos. A flor é o órgão reprodutivo. E ali as aias também são os órgãos reprodutivos daquele sistema, de certa forma. Então, a reprodução ainda é permitida. Ainda, esse ainda também é carregado de bastante informação, porque se ainda é porque outras coisas já não são mais. E se ainda é porque talvez um dia não seja. Então já vem trazendo bastante informação. A gente também tem as flores nos jardins, com aquela coisa da falsa sensação de controle das esposas. É uma metáfora também para o fato de que as esposas cuidam das aias, elas são responsáveis pelas aias, elas podem tanto cultivar quanto podar essas aias. Tem uma cena, inclusive, que a June diz que tem inveja do podador que está na mão da Serena Joy, né?
Então elas têm esse poder em relação às aias da mesma forma que elas têm poder em relação às flores. Todas as esposas têm um jardim para cuidar, tanto para mantê-las ocupadas quanto para trazer essa falsa sensação de poder, de ascendência em cima de outras coisas, né? Coisas, porque as aias também são coisas para elas. Numa dessas cenas em que ela tá cuidando do jardim, eu pensei que as flores são o mais próximo que essas esposas chegam do sexo. E mais tarde a June diz que os cachecóis que elas produzem são o mais próximo que elas vão chegar da reprodução. Então tá muito conectado essa coisa das mulheres que cuidam das flores serem estéreis e ao mesmo tempo elas terem esse poder e essa ascensão em relação às flores e às aias. Tem uma cena em que tem umas flores murchas na sala em que a Serena tá presente e a própria June fica falando de como a Serena é seca e como ela é infértil e tudo mais. Então ela faz essa associação da flor murcha com a infertilidade da esposa do comandante. E também flor, especialmente as tulipas, que aparecem bastante no livro, inclusive, elas trazem noção de status e riqueza. Tanto que no século XVII, início do século XVII, 1600 e poucos, lá na Holanda existia um negócio chamado, um movimento, um evento, um fenômeno, chamado tulipomania. Algumas pessoas muito ricas trouxeram tulipas da Turquia, plantaram os seus jardins, e aí os vizinhos olharam aquilo, nossa, que bonito, não sei o que, de onde que trouxe? Ah, trouxe da Turquia, né? E aí começaram a todo mundo querer importar a tulipa da Turquia, porque trazia, né, beleza, status, e as tulipas eram caras, o que fez com que as tulipas fossem ficando cada vez mais caras, a ponto de fazer uma bolha no mercado na Holanda na época. As tulipas chegaram, alguns tipos de tulipas raras chegavam a custar mais que uma casa, certo? E eventualmente, claro, essa bolha estourou, aí as pessoas começaram a vender as tulipas, deu um rolo, deu assim uma falsificação de bulbo de tulipa, contrato de bulbo que não existia, foi assim, o caos mesmo, o caos. Muita gente fez muito dinheiro, muita gente perdeu tudo nessa, mas foi um fenômeno que aconteceu na Holanda por causa das flores. Então, as tulipas, as flores, elas também representam riqueza e status. E outra forma que a gente usou muito as flores ao longo de toda a história da humanidade foi para disfarçar odores ruins. Aquele cheiro putrefato, sabe? Cheiro de podre mesmo. Então, as mulheres usavam coroas de flores, flores na cabeça, não sei o quê, pra disfarçar o cheiro de xixi do vestido, pra disfarçar o fedor que ficava naquelas perucas enormes que elas usavam. Também se usava flores em volta do morto, né, para disfarçar o cheiro. Eventualmente essas flores acabaram se transformando em essência e perfume e tudo mais, mas por muito tempo elas foram usadas para disfarçar o cheiro ruim. E aí eu me pergunto se esses jardins floridos na frente dessas casas desses comandantes, que são cuidados por essas esposas, não sejam uma tentativa de disfarçar toda a podridão que tem dentro dessas casas, sabe? Ou se não é uma metáfora para isso. Aquelas flores estão ali na frente cobrindo toda a podridão que tem naquele regime. Tem também uma cena em que ela fala que as tulipas estão cortadas, parece que elas estão sangrando, mas que estão começando a sarar. E quando ela fala isso, me traz de novo aquele tom de esperança e tal, e de que ela própria, que é uma tulipa, ela é uma flor dentro daquele regime, ela foi cortada e ela tá começando a sarar. Então eu acho que existe uma brincadeira, uma metáfora nesse sentido também. Agora, saindo um pouco das flores e voltando para as referências, dentro de todas as referências literárias que a gente tem, uma é muito óbvia, que é a própria Bíblia. Ela começa com uma citação da Bíblia e é uma citação que está intrinsecamente conectada à nossa narrativa, que é a citação em que a gente tem a Raquel com inveja da irmã, porque a irmã dava filhos pro Jacó, e ela também queria dar filhos, e ela diz, então pega a Bila, minha serva, e faz um filho em mim através dela, e ela vai dar luz sobre os meus joelhos. E eu queria falar algumas coisas a respeito dessa passagem. Primeiro, quem ainda não leu, leiam capítulos 29, 30 e 31 de Gênesis, que é muito rico para entender, de fato, todo esse livro. Tem muita coisa lá pra gente entender. Mas o que eu queria falar, na verdade, é que a gente tem algumas coisas aqui. Como eu já disse lá na aula sobre as referências históricas, essa citação da Bíblia, ela tá conectada a uma passagem histórica da humanidade mesmo, porque a gente teve um momento em que o concubinato foi, inclusive, legalizado, instituído em lei. A gente tem isso no Código Hammurabi, por exemplo, né, que é um dos primeiros códigos de lei de que a gente tem notícia. Então, o concubinato, que é esse escravizar mulheres e transformar elas em prostitutas particulares para que elas eventualmente engravidem e te deem filhos, foi muito comum durante muito tempo e acontece até hoje. Então, é uma citação que está relacionada a um momento histórico. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia, em Gileade, ela é usada como uma ferramenta de propaganda. E ela é totalmente
cortada, ela é manipulada, porque eles não têm acesso à Bíblia real. A gente já conversou lá no início que a própria Bíblia tem contradições, né? Mas a contradição maior aqui está no fato de que eles não liberam a Bíblia toda. As pessoas não têm acesso a ler a Bíblia. Nem, as mulheres mesmo não têm acesso à Bíblia. A única forma que elas têm acesso é ouvindo os homens lendo a Bíblia, inclusive as tias. As tias ouvem a Bíblia numa fita cassete. E essa fita, ela tá já adulterada. Partes da Bíblia foram cortadas para que a narrativa fosse assim, escolhida, trechos a dedo, para montar uma narrativa e dizer, olha, a gente tem que seguir à risca o que tá aqui. Só que esse à risca nem é a Bíblia inteira, nem é a Bíblia na íntegra, né? E quando chega na casa, na hora da cerimônia, o comandante pega essa Bíblia, ele tira de uma gaveta que tá fechada a chave. Então, realmente, ninguém tem acesso àquela Bíblia, só ele. As mulheres todas ouvem a Bíblia e nunca leem, nunca interpretam essa Bíblia, né? E ela é usada como uma ferramenta de propaganda muito eficiente nesse sentido, porque eles levam ao pé da letra apenas trechos escolhidos a dedo. Então, assim, é muito conveniente para o regime de Gileade, sabe? A gente vai ter outras referências, mas os capítulos 29, 30 e 31 estão muito presentes. Não só porque eles são os filhos de Jacó, a gente tem a República de Gileade, a gente tem o próprio fato de que o Jacó ele fica com as filhas do Labão para poder ter vários filhos. Existe também toda a relação comercial entre o Jacó e o Labão, e o fato de que o Jacó ele é extremamente temente a Deus, ele é muito trabalhador, ele faz um dig-digs lá, uma manjinga com as graveto para que as ovelhas reproduzam mais, do tipo dele, né? Porque em algum momento ele diz, as ovelhas listradas é de um, as ovelhas lisas, brancas são do outro, e aí ele faz com que as ovelhas dele, de uma forma até meio mágica, digamos assim, ele faz com que as ovelhas dele reproduzam mais. E aí fica entendido que o sucesso financeiro do Jacó é uma dádiva divina. E isso acaba fazendo que os puritanos mais velhos, né, não aquela primeira leva de puritanos, mas as próximas gerações de puritanos nos Estados Unidos associassem de forma muito fundamental o sucesso financeiro e o sucesso espiritual, que é a base de toda a meritocracia americana. E que, de certa forma, também é presente aqui quando eles colocam que só determinados homens é que têm determinados acessos. Alguns homens nem mulheres não podem ter, por exemplo. Só os homens de alta patente têm acesso às aias. A gente tem controle, comércio das mulheres, competição comercial, demarcação de território. Tem muita coisa que acontece nesses capítulos da Bíblia. A própria Bíblia, ela é bastante suja de sangue, tem diversas interpretações diferentes, e o próprio bem e mal coexistem e se misturam, né? Quando a gente tem um livro inicial que associa estupro a uma dádiva divina, é um negócio bastante problemático por si só, né? A violência e o bem e o mal estão muito misturados. E não vou nem entrar no quesito rivalidade feminina, porque é muito presente, não só nesses capítulos da Bíblia, como no livro inteiro da Margaret Atwood, né? A gente tem rivalidade entre as aias, entre as esposas e as aias. As Martas não gostam muito das aias, e olham meio assim, porque elas significam, né, o sangue lá e a reprodução e tudo mais. Então existe sempre... A gente tem pouca relação de sororidade. A única relação de sororidade efetiva que a gente tem é da Moira e da June. E claro, depois a Offglen também, né? Elas têm um pouco ali, mas não chega a ser uma relação de sororidade e tudo mais. Tem um pouco a relação dela com a mãe dela também, mas essa competição bíblica, especialmente em relação à inveja da barriga, a inveja de que uma das aias ficou grávida e todo mundo quer aquela barriga, e aí ela desfila com aquela barriga para mostrar para as outras que tá grávida, enfim. Toda essa relação tá muito pautada nesse capítulo da Bíblia, né? Quem quiser entender um pouquinho melhor esse capítulo, o PDF tá no grupo, é só me pedir também ali no WhatsApp, se vocês quiserem, eu mando de volta, tá? Mas é muito importante ler, porque eu acho que muita coisa vai fazer sentido a partir dessa leitura. E além da Bíblia, a gente também tem referências a alguns mitos. Já falei lá inicialmente ao mito da Penélope, da Aracne, com a questão da contação de histórias, né? E também das narrativas orais da pré-história, que passavam de mãe para filha, que são narrativas femininas, The Old Wives' Tale. Meu Deus, gente, eu vou falando, meu cabelo vai criando um frizz, um negócio que eu só vou ignorar, vou fingir que tá lindo aqui, vou dar sequência. E além da Bíblia, de tudo que a gente já conversou aqui, a gente tem também alguns mitos gregos. Já falamos da Penélope e da Aracne, que eram heroínas através da contação de histórias, mas a gente tem também algumas outras referências, como, por exemplo, o mito da Eurídice. A Eurídice é uma mulher que morre
tentando fugir de um estupro. E ela é controlada pelos homens em volta, tanto pelo cara que tentou estuprar, quanto depois ela vai pro reino do Hades, e aí o Orfeu quer que ela volte pra vida real. Mas ninguém pergunta pra ela se ela quer voltar. Ele quer que ela volte. Ele tá sentindo falta dela lá. Ninguém quer saber se ela quer voltar pra vida ou não. Ele só desce lá, fala com o Hades, e o Hades diz, não, beleza, pode levar. Mas, se você olhar pra trás, aí ferrou. Cara, é muito impressionante como muitas dessas histórias mesmo tem a ver com obediência. Tanto na Bíblia também tem uma história de uma fulana que olhou pra trás e virou uma estátua de sal e tal, porque disseram que não era pra olhar pra trás. E aqui o Orfeu, ele não pode olhar pra ver se a Eurídice tá vindo junto, porque senão ela vai voltar pro reino do Hades e tal. E aí ele desobedece. Nossa, sabe? Desobedeceu, tem que tomar. Não adianta. Então é muito comum essas histórias da mitologia. Essa coisa da obediência e tal. É fortíssimo. E aí ele desobedece. Olha pra ela e ela acaba voltando pra esse, né? Pra esse reino. Essa referência ao mito da Eurídice é mais claro nas notas históricas. Porque... lembra que a gente falou lá no início sobre os contos de fadas, as narrativas orais da pré-história, que foram modificadas pelas narrativas masculinas escritas? Então, no final, nas notas históricas, a gente tem exatamente isso. A gente tem um cara que pega uma narrativa oral e ele não dá crédito para ela, ele descredita aquela narrativa com frequência. Inclusive, ele admite que preferia que fossem documentos escritos oficiais e tudo mais, que ele prefere estudar por documentos escritos oficiais, o que não é o caso. Então ele descredibiliza ela o tempo inteiro, certo? E aí essa referência a Eurídice, não só dessa mulher que tenta fugir da violação e que morre no processo, mas a gente tem aqui um homem que tem o desejo de apagar a história de uma mulher, sabe? De enviar ela de volta para o submundo, de aniquilar a vida dela, com medo de perder o controle sobre ela, né? Isso também fica meio insinuado quando ele fica fazendo várias piadinhas sexistas e desmoralizando as outras mulheres que estão presentes, né? E aí essa passagem também nos mostra aquela ideia da história cíclica, né? Porque nas notas históricas a gente fica sabendo que o regime de Gileade acabou. Mas a gente ainda tem o resquício do machismo e do patriarcado na própria fala do Peixoto e na forma como ele conduz esse estudo, nas piadas sexistas, desde o início em relação a outro professor até o final, né? É um discurso bem desconfortável dele, que nos diz que depois de um regime como esse, depois de um período histórico tão violento, é impossível que não sobrem alguns tentáculos. É impossível que não existam resquícios daquela opressão em diversas formas, seja ao diminuir os outros, seja na piadinha, seja nas oportunidades em mercado de trabalho, enfim. Um outro mito que a gente tem também aqui é o mito da Griselda, do Boccaccio, em que a Griselda é uma personagem que ela vai se casar com um cara que é extremamente violento e super desconfiado, e aí faz ela passar por vários testes extremamente desgastantes. Que é, no início, ele diz que vai matar todos os filhos dela. Ele não mata, ele manda os filhos serem criados em outro lugar. Aí depois ele diz que não vai mais casar com ela. Aí depois ele diz que vai casar com outra mulher e que é pra ela organizar o casamento. E ela passa por todos esses testes e provações super autocontrolada. Ela não externa o desespero dela em momento nenhum. Ela não questiona, ela não briga. Ela simplesmente aceita aquilo e de forma muito resiliente ela vai passando teste após teste até que no fim ele diz, é só uma brincadeira, na verdade eu gosto de ti pra caramba, vamos casar, eu só queria ver se tu era boazinha mesmo. E aí ela se casa e tal. Aqui a gente não tem a nossa Júnia, a nossa Griselda aqui, ela não é assim tão perfeitinha, né? Ela externa essa aceitação, essa resignação, mas por dentro ela tá cometendo várias transgressões. Ela tá provocando outros homens, ela tá se deitando com o Nick, ela tá lembrando o tempo inteiro da história dela, ela tá resistindo de inúmeras formas. Então, por fora, ela é essa aparente Griselda, fazendo tudo direitinho, mesmo sendo abusada de inúmeras maneiras possíveis. Mas por dentro, não. Por dentro, ela não vai se casar com aquele cara. Ela vai fugir, inclusive, né? No final, quer dizer, a gente não sabe bem se ela foge ou não, parece que sim, como eu já disse, mas o final do livro é meio aberto. Tem um camburão lá esperando por ela, mas a gente não sabe quem tá dentro daquele camburão. Então, é um final diferente.
A sensação que eu tenho é que ela vai reescrevendo esses mitos, reescrevendo esses contos, justamente a partir da perspectiva feminina. Então ela se dá o direito de modificar alguns finais, de subverter algumas características. Falando em subversão, dos contos de fadas, o conto mais nítido, assim, que fica muito, muito óbvio, é a Cinderela. Especialmente na passagem em que ela vai até a casa de Jezebel com o comandante, né? Tem a carruagem, a roupa, que não é bem um sapato que ela deixa pra trás também, né? Mas ela deixa um negócio pra trás, que no fim das contas não é o que vai fazer com que ela seja encontrada, mas com que a esposa fique revoltada com ela, né? A gente tem aí uma gata borralheira, certo? Dentro de uma casa, servindo. A gente tem, na figura da Serena, a madrasta má e, ao mesmo tempo, também a madrinha, porque, querendo ou não, a madrinha chega pra ela com uma proposta de salvação, que seria ali o Nick, né? Uma proposta pra ela resolver o problema dela, porque ela precisa engravidar, no fim das contas. Então, o Nick seria um caminho pra isso. E não só isso, o Nick também foi um caminho de prazer pra ela, né? Então, a Serena, ela pode ser vista, dentro dessa ótica de análise da Cinderela, como a madrasta má e a própria fada madrinha. Apesar de que ela não tá ali do coração dela, fazendo aquilo pela bondade, né? E porque ela tem alguma responsabilidade em relação à Aya. Mas porque ela quer manipular a Aya pra conseguir o filho dela. Enfim, ela tá usando a Aya, né? Então, fada madrinha entre aspas, mas de certa forma é. E nessa cena em que ela sai com o comandante, a gente tem todos aqueles elementos. Só que não é aquele baile com o príncipe encantado e um sapatinho de cristal. Não. É um carro sujo em que ela tem que ir escondida e abafada no chão do carro, fingindo que ela não tá ali, indo não pra um baile, mas pra um prostíbulo, vendo coisas que ela nem queria ver, indo pra transar com um cara que ela não queria transar. Então, é uma Cinderela completamente às avessas, né? Mas a referência tá muito ali. E a referência é a Chapeuzinho Vermelho também. Não só no figurino, óbvio, né? Que a gente sabe, foi um pouco inspirado nas freiras, ela mesma disse que se inspirou um pouco nas freiras, mas quando a gente vê ela ali toda de vermelho, com a cestinha, indo fazer as compras, pô, é uma Chapeuzinho Vermelho toda ali, né? E tem também a questão da ameaça à integridade física dela, caso ela desvie do caminho. Também isso é muito forte, porque se ela não fizer exatamente aquilo que é esperado dela, o lobo vai pegar. E independente dela sair no caminho ou não, aqui o lobo acaba pegando, porque a gente pode entender o lobo como o próprio regime, que devora ela de certa forma, né? E ela é obrigada a renascer dessa barriga do lobo o tempo inteiro. Enfim, são muitas referências, a gente é carregado de dualidade, ambiguidade e contradições do início ao fim, porque é uma forma que ela tem de criticar aquele sistema, de se opor àquilo. Toda a desordem, a intertextualidade, as escolhas estéticas são um convite a pensar criticamente. E também é um convite dialógico, porque durante todo o texto ela dialoga com a gente que está aqui fora. Conto, portanto você existe. Você quem? Nós que estamos aqui lendo. Existe uma proposta de troca, uma proposta que por si só já também se opõe ao sistema de Gilead, em que somente a voz masculina, a voz da Bíblia e a voz do regime é permitida. Não existe diálogo em Gilead. E ela nos propõe um diálogo. Tanto que a pergunta final do livro também é um convite ao questionamento. E ainda mais, é um convite a nós nos rebelarmos contra o sistema. É um convite a nós nos opormos, a nós resistirmos, a nós pensarmos o mundo e usarmos a nossa palavra como uma arma de resistência. A última frase é um convite ao pensamento crítico, é um convite ao diálogo. Alguma pergunta? É isso, chegamos ao final da nossa última aula do Conto da Aya. Eu sei que essa aula ficou um pouco longa, mas eu achei que fazia mais sentido fazê-la numa aula só do que em duas, porque ele é um texto mais fluido, a linha de raciocínio estava bastante conectada, então eu achei que fazia mais sentido manter numa aula só, então peço desculpas pelo tamanho. Mas enfim, é isso. Foi um prazer inenarrável ler esse livro com vocês. Algumas coisas que foram traduzidas aqui foram conversadas, inclusive, durante os nossos encontros no Meet. Muitas das interpretações de vocês que eu não tinha parado para pensar também me fizeram reverberar muito. Então esse processo do Clube do Livro está sendo muito gostoso para mim também. Eu tô aprendendo muito com vocês. É isso. Obrigada pela participação e agora até o próximo livro, O Olhar Petrificante. Vejo vocês lá.